Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 27 de História. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho mais sobre as tropas e os tropeiros. Os objetivos da nossa aula de hoje são conhecer a função das tropas e dos tropeiros na colonização aqui de Santa Catarina. Vamos também identificar algumas rotas locais que foram percorridas pelos tropeiros em Santa Catarina. Então, só recapitulando um pouquinho a nossa aula anterior. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre o conflito, que houve na região catarinense, que ficou conhecido como a Guerra do Contestado. Esse conflito ocorreu devido à disputa territorial entre os estados do Paraná e também Santa Catarina. Tropas e os tropeiros. O que será que é uma tropa, hein? A palavra tropa aqui ela é compreendida como um grupo ou manada, no caso de gado, de animais, que pode ser formado, no caso, pelos bois, cavalos, mulas. E esses animais geralmente eram destinados ao comércio e que eram conduzidos em viagens pelos tropeiros. Aqui nessa imagem nós podemos perceber que é uma tropa de mulas carregando os pertences dos tropeiros. Então a gente já percebe que nessa época ali do Brasil colonial não haviam meios de transporte tão efetivos. Então o transporte da carga, de alimentos, dos pertences em gerais e até mesmo das próprias pessoas eram feitas, no caso, por animais. Os tropeiros, as características deles eram que eles usavam as bombachas, botas e eram identificados pelos seus chapéus que eram de couro. Como as viagens eram cansativas e demoradas, então eles paravam de vez em quando para descansar no mato ou em espaços de campo aberto. Logo eles acendiam uma fogueira que protegia dos animais ferozes, como por exemplo uma onça. E ainda permitia preparar uma comida e aquecer a água para fazer um café ou até mesmo um chimarrão. Aqui nós temos também uma imagem do tropeiro, do figurino, do traje que eles usavam. Então, o tropeiro em suas viagens, ele usava calça, camisa, um chapéu para se proteger do sol e também da chuva, um cinto de couro com vários bolsos, chamado também de guaiaca, para guardar dinheiro, e também as botas. Nos dias de chuva e de frio, ele usava uma capa ou um poncho que chegava até mesmo a cobrir a montaria. Se a montaria fosse o cavalo ou uma mula, também cobriria o animal e também o protegeria da chuva ou até mesmo do frio intenso. E aqui no sul a gente sabe que sempre no inverno a gente tem um inverno bem rigoroso, bem friozinho. Depois, os tropeiros e viajantes, eles conversavam à luz da fogueira, falando de seus receios, e também dos passeios que eles estavam fazendo. Todos, a partir dos fatos comprovados, tinham a crença que os índios eles não atacavam aos que viajavam sozinhos e que o que deixava eles mais tranquilos. Eram os animais que eles tinham medo, porque era uma mata fechada. Sendo assim, quando eles paravam nos pousos, eles contavam os problemas ocorridos durante o percurso, como ser surpreendido por onças que atacavam os cavalos e as mulas e, consequentemente, eles também. Então, o perigo maior dos tropeiros que eles enfrentavam eram mesmo os animais, Além das onças, também tinham aranhas, cobras, outros animais peçonhentos que acabavam ali dificultando, digamos, a abertura para a passagem deles, e das estradas também. Os tropeiros, eles se deslocavam aqui do sul
e estavam em bandos de mulas, né, que eles transportavam as mercadorias, tanto as destinadas ao consumo interno, como as que seguiam para uma exportação, a fim de que cada jornada encontrava um lugar onde pudessem preparar uma refeição e abrigar-se, principalmente durante a noite. Então aqui também nós temos uma imagem dos tropeiros que também estavam abrindo caminho, né, seguindo o seu caminho. O local de pouso desses tropeiros era conhecido geralmente como um rancho. Algumas varas sustentavam o teto, feito com folhas de palmeiras. Quase sempre pertenciam a algum fazendeiro local que, aliás, lucrava bastante com a venda e também com a vendinha que tinha ao lado, e mantinha-se esses ranchos, no qual os produtos que eram disponíveis, quase sempre a qualidade era bastante duvidosa, como não havia assim grandes mercados, e os preços também eram bem altos. Então, se o tropeiro ele quisesse preparar uma refeição e também quisesse comprar daquele fazendeiro, a procedência era um pouco duvidosa daquele produto, daquele alimento, e sem contar que o valor também era cobrado, era um valor assim exorbitante, muito alto, pelo produto oferecido pelo fazendeiro dentro do rancho que os tropeiros se abrigavam. Aqui também a gente tem uma imagem. Esse é um rancho construído, né, perto de uma fazenda, e o rancho era para pouso dos tropeiros. Ele não é um rancho pequeno, ele abrigava uma tropa inteira, vários tropeiros com as mulas, com seus pertences. Então tinha que ser, digamos, um galpão bem grande para abrigar todos eles, acolher todos os tropeiros que estavam passando ali por essa região. Nós vamos ter os tropeiros que eles têm uma saga, pessoal, de 250 anos, para vocês terem uma ideia. No dia 26 de abril, ele é comemorado o Dia do Tropeiro aqui em Santa Catarina. Foi uma data, no caso, especialmente, né, criada em homenagem ao padre Cristóvão de Mendonça. Ele foi um tropeiro que estava vindo do Pampa, Argentina, e atravessou aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, em homenagem ao primeiro tropeiro a fazer essa rota, foi criado o Dia do Tropeiro, comemorado especialmente aqui em Santa Catarina, no dia 26 de abril. E só recordando para vocês, tropeiro, ele é uma das profissões mais antigas, né? A profissão que deu a origem, colonizou realmente o Brasil. Por isso que ele é uma data bem importante aqui em Santa Catarina, mas também no sul do Brasil. Durante 250 anos, os tropeiros eles foram responsáveis por toda a comercialização e também transportes de produtos, das informações que ocorreram aqui no Brasil. Por isso que essa data é importante, é uma justa homenagem a eles que foram pioneiros, né? Desbravaram estradas, transportavam alimentos, mantinham, fizeram acontecer mesmo esse momento de colonização do Brasil. Foram os tropeiros que eles transportavam o gado, o mercado por todo o Brasil durante o período de colonização. A origem das tropas ele tem sido usado para designar principalmente o transporte de gado na região do Rio Grande do Sul até mercados de Minas Gerais, posteriormente São Paulo e Rio de Janeiro, que são cidades bem desenvolvidas. E foram criando também cidades. Ao longo do tempo, os principais pousos se transformaram em povoações e vilas. É interessante notar que dezenas de cidades do interior da região sul do Brasil e mesmo de São Paulo, eles atribuem sua origem às atividades dos tropeiros. Então, as primeiras cidades surgiram realmente desses pousos, né, que os tropeiros estavam passando e alguns acabavam estabelecendo uma residência fixa naquele local. Nós vamos ter também, a partir da criação das vilas e dessas cidades, cidades catarinenses que surgiram durante a rota dos tropeiros. Então a gente tem aqui no mapa
As principais cidades que foram criadas nesse período colonial foram as cidades de Chapecó, Curitibanos e Lages. Nós vamos ter também outras no Rio Grande do Sul que também foram criadas, como Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Vacaria, Bom Jesus, Santo Antônio da Patrulha. Em São Paulo também a gente vai ter a cidade de Sorocaba, que foi fundada especialmente nesse período de colonização que os tropeiros estavam abrindo o mesmo caminho. E só para a gente ter uma ideia, como os tropeiros eles deram início à comercialização, também começou a girar a economia. O comércio de animais foi um fator determinante, no caso, para integrar efetivamente o Sul e o restante do Brasil. Apesar das diferenças culturais entre as regiões da colônia e os interesses também mercantis, eles foram responsáveis, no caso, por essa fusão, por essa junção, podemos dizer assim, diretamente, né, pela prosperidade dos estados do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, e de pequenas propriedades familiares em regiões onde predominam populações de origem europeia. A gente sabe que chegou os alemães, também chegou os italianos e várias etnias chegaram para colonizar e povoar essa região, que também abasteciam de alimentos as fazendas pecuaristas. A vida do tropeiro, pessoal, eles viajavam por grandes distâncias, como eu falei anteriormente, durante semanas seguidas, conduzindo gigantescas tropas de gados. Os veículos não eram caminhões, mas pequenas mulas, que cumpririam com valentia o trabalho. A saudade de casa, a falta de notícias da família, porque, obviamente, não tinha uma comunicação tão efetiva, não tinha meios de comunicação assim tão ligados à internet, né? Como a gente tem hoje. Então, o sofrimento físico no caminho, tudo fez parte, no caso, da vida dos tropeiros. Homens, no caso, que eles arriscavam para impulsionar o desenvolvimento do Brasil. Então, se for para a gente pensar, o único meio de comunicação que tinha, além da carta, né, era realmente de boca em boca, em oralidade. Então, demoravam semanas para eles falarem com a família. Então, era um meio bem precário. Mas eles cumpriam com maestria, né, o dever que era de abrir estradas, formar vilas. Então, o nosso respeito aos primeiros tropeiros que vieram desbravar as terras catarinenses. E eu trouxe aqui uma curiosidade para vocês, falando sobre os tropeiristas, né? Sobre esse movimento que ocorreu basicamente aqui no sul do Brasil, que a gente vai ver depois em outros estados também teve esse movimento, só que com um nome um pouquinho diferente. Então, do tempo que as tropas nos chegavam, muitos ditados e provérbios relacionam o homem ao burro ou talvez à mula. Talvez vocês aí em casa já tenham ouvido algum desses ditados, algum desses provérbios. Então, o primeiro tem caveira de burro, quando alguma coisa está atrapalhando. Então, esse é um ditado. Dar com os burros na água é quando tudo deu errado, certo? Amarrar o burro na sombra é quando a vida tá leve, tá tranquilo, tá dando tudo certo a princípio. E teimoso com uma mula, ali pela imagem a gente não precisa nem falar, né? Porque a mula, ele acaba sendo um animal teimoso, que ela também tem suas vontades próprias. Então, esses ditados populares surgiram também nessa época ali de colonização, que os tropeiros estavam abrindo os caminhos aqui no sul. Eu espero que vocês tenham feito pequenas anotações sobre a nossa aula de hoje e vamos para a nossa atividade. Até a próxima aula, pessoal!